Fala, povo mais abençoado da terra. Bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente o seu dia. Amém? O texto desta manhã, continuando no Evangelho de João, capítulo 6, estaremos lendo a terceira e última parte desse texto, que é do verso número 11 até o verso de número 14, que diz assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, cheios 12 arrobas de pedaços dos 5.000 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Amados, vimos na primeira e na segunda parte o problema que eles tinham que resolver, que era alimentar aquela multidão. Porque naturalmente Jesus, vendo que a multidão o seguia, não era prudente deixar eles retornarem famintos. Não sabíamos quanto tempo eles estavam caminhando junto a Jesus, mas certamente eles estavam com fome. Então apareceu no meio daquela turma que estava ali um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. E a pergunta é: isto é o suficiente para alimentar esses 5.000 homens? Jesus então disse: olha, mandem assentar, porque é o suficiente. Jesus então toma o pão e dá graça, agradece a Deus por aquele pão, aquela pouca quantidade de pão. E aqui nós temos também um grande ensinamento de Jesus. Temos que agradecer pelo que nós temos. Sendo pouco ou sendo muito, agradecer aquilo que o Senhor tem nos dado. Então Jesus agradece aquela pouca quantia de pão e reparte aos seus discípulos. E os discípulos repartiram aos que estavam assentados, que nós vimos que eram quase 5.000 homens. E os discípulos repartindo, e igualmente eles repartiram os peixes. Eles foram repartindo e eles foram se alimentando e se alimentaram à vontade. Diz o texto que, olha, e quando estavam saciados, então ninguém ia se saciar com um pedacinho de pão. Eles foram repartindo, vai comendo, eu quero mais um pedaço, toma aí, quero mais um pouquinho, toma, quero mais um pedaço de peixe. E eles foram dando o quanto eles necessitavam comer. E aí, quando eles estavam saciados, Jesus disse: olha, recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. E recolheram ainda 12 arrobas cheias de pedaços de pães que sobraram daquela partilha. E aí os homens viram aquele milagre extraordinário de Jesus e disseram: esse verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, ele veio para nos ensinar como devemos fazer a obra. Ele veio para nos salvar, para cumprir o seu ministério, mas também preparar aqueles que iam dar continuidade ao ministério. E hoje nós damos continuidade ao ministério de Jesus, que começou lá atrás, há mais de 2.000 anos atrás. E muitas vezes
precisamos orar, pedir ao Senhor para que Ele venha intervir com o sobrenatural dEle através das nossas vidas, para que possamos abençoar vidas. Uma ocasião, nós estávamos na distribuição de alimentos no centro de Niterói, da cidade, aqui onde distribuímos as quentinhas no Ministério de Ação Social, e paramos numa rua do centro, Rua Amaral Peixoto, no centro de Niterói, e lá havia uma concentração muito grande de pessoas e a gente já estava no meio do trabalho. E quando paramos com a mala do carro aberta, e eu olhei para a fila que se formou, e olhei para a mala, pela experiência que nós temos, eu vi, olha, não vai dar. Estava eu e meu cunhado ali, pegando, e nós vimos que não ia dar para aquela fila que se formou rapidamente. E a coisa mais dura, quando você vai distribuir o alimento, é quando acaba. E você vai dar a última e o outro, poxa, não sobrou. Porque nós encontramos na rua pessoas que às vezes estão 2, 3 dias ou mais dias sem comer. Imagina ela ali, ó, hoje eu vou comer. E aí chega na hora dela, acaba, não tem mais. Então é muito duro você ver isso. E eu naquele momento ali, eu fiquei tão assim constrangido que eu abaixei a cabeça ali na mala e fui pegando e entregando pro meu cunhado repassando. E quando eu peguei a última, que eu falei assim, a última, acabou. Quando eu falei, acabou, era a última pessoa na fila. Amados, não tinha comida quentinha suficiente para aquela fila toda. O Senhor multiplicou ali. Ali eu vi um sobrenatural de Deus, a multiplicação ali. Eu ia tirando, e preocupado com no final, que você vai fazer acabou. Quando eu falei, a última acabou, a fila também tinha acabado. Assim o Senhor fez e continua fazendo hoje. Precisamos crer que o Senhor continua agindo sobrenaturalmente sobre as nossas vidas hoje e também através das nossas vidas. Amém? Tenha um dia excelente na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.